Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos muito bem, com saúde, com fé, com esperança. Sei que todo mundo deve estar aí enfrentando alguma batalha, alguma luta, porque essa é uma das certezas que a gente tem na nossa vida, né? Que nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar batalhas, vamos enfrentar dificuldades. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é não esquecer que Deus está no mesmo barco que nós. Por maior que seja a tempestade, né? Por maior que seja as tribulações que nós estejamos enfrentando, Deus ele quer estar no mesmo barco que nós. E como é que eu tenho certeza, né? Como é que você sabe, Patrícia, que Deus está no barco com você? Porque eu chamo Ele todos os dias para o meu barco, todos os dias. Faça isso também. Lembra que eu falei que Deus ele é gentil, ele é educado, ele é um gentleman. Ele não vai invadir a sua vida. Ele vai bater a porta e vai esperar ser convidado para cear com você, para entrar no barco com você. Convida ele para entrar nesse barco, para te ajudar com essa dificuldade, te ajudar nessa crise, nesse problema. Não pense que é bobagem, né? Não vou chamar Deus para isso, ele tem tanta coisa para se preocupar. Não. Ele se preocupa com cada um de nós dentro das nossas necessidades. Ele nos vê como indivíduos, né? Nos enxerga na nossa individualidade. E Ele está, sim, disposto a entrar no nosso mundo, das nossas pequenas coisas e das nossas grandes coisas. Ele quer cuidar de nós nos menores aos maiores detalhes, né? É como quem é pai e mãe. Eu falo por mim, tudo que diz respeito à Lavínia me interessa. Assim, da hora que ela acorda, se ela acordou tarde, se ela acordou cedo, se aquilo é comum, se não é, por menor que seja a escolha que ela tem que fazer, eu quero estar junto, até as coisas mais complexas da vida dela. E Deus é da mesma forma conosco. Então, não subestime, não despreze os seus problemas, não acha que são bobagens para Deus. Não são. Deus se preocupa com você, tá? Com as suas dores, com as suas lágrimas, Ele quer enxugar as nossas lágrimas o tempo todo, qualquer que seja o motivo que as fez cair, Deus quer estar com a gente, tá bom? E hoje eu vou falar, né, vou conversar com vocês sobre um trecho da Bíblia, uma passagem da Bíblia que eu gosto muito e que quando eu estava me preparando, Deus falou muito comigo. Eu comecei a me preparar imaginando umas coisas. E quando eu comecei a ler a Bíblia, é aquilo que eu acho que eu já falei com vocês. A Bíblia, ela é um livro vivo. Ela tem vida, é impressionante. A gente nunca deve ler a Bíblia apenas a letra da Bíblia, né? A letra do que está aqui, como se fosse um conto de fadas, como se fosse um jornal. A gente tem que ler a Bíblia na íntegra, né? Nos colocando no contexto, mas a gente tem que estar aberto para que a Bíblia se revele a nós, para que a Bíblia fale conosco, né? Para que aquilo que está escrito na Bíblia ganhe vida dentro de nós. E foi o que aconteceu quando eu estava lendo, né? Me preparando para gravar esse vídeo. E o que eu quero pedir a Deus é isso, né, hoje, que eu não traga para você só mais uma mensagem, que não seja só mais uma leitura em grupo, né, mas que aquilo que eu vou pregar hoje, aquilo que eu vou dizer hoje, aquilo que eu vou ensinar hoje, que isso se revele a você da forma como Deus quer falar com você. Ele falou comigo de uma forma. A partir da forma que ele falou comigo, eu preparei essa mensagem. E no momento em que eu estiver falando, explicando, talvez ele queira falar com vocês sobre outros aspectos, né? À luz de outros acontecimentos, talvez que você já tenha vivido ou que você esteja vivendo hoje, tá bom? Bom, então a passagem da Bíblia que nós vamos ler é aquela quando Jesus foi tentado. Eu não sei se você se lembra. Então, é a tentação de Jesus. E aí, a gente vai falar hoje de uma coisa bem polêmica, que é o diabo. Isso, vamos falar do diabo, vamos falar de Satanás. Nossa, Patrícia, mas é tão bom falar só de Deus, por que você vai trazer esse assunto, né, desagradável, falar do diabo? Porque é importante falar disso, né? A gente não pode escolher assuntos da Bíblia que eu quero saber, esse eu quero saber, esse eu não quero. Não, a gente precisa conhecer tudo que está escrito aqui, porque tudo que está escrito aqui tem relação conosco, tem relação com a nossa vida, traz instruções para como nós devemos viver melhor a nossa vida. E eu acho muito interessante que alguém pode virar e falar assim, mas eu não acredito no diabo, Patrícia, isso para mim é invenção do homem para justificar o mal do homem. Eu não acredito nisso. Deixa eu te falar, lembra que eu já falei para você sobre mim, né, Patrícia, que eu acredito em tudo que está aqui? Então, deixa eu te falar, a Bíblia ela não dá margem para você escolher se o diabo existe ou não.
ela fala que ele existe, ela conta que ele existe. Vou até falar um pouquinho da história dele, história com H, que quer dizer fato real, e não história com E, que significa fábula. Então vou contar um pouco da história dele antes da gente ir aqui para esse versículo, para a gente ver o tanto que é importante a gente conhecer aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, sobre as coisas do céu, mas também sobre o que ela fala sobre o diabo, que é o nosso principal inimigo. Então, eu não sei se você sabe, mas o diabo, né, ele era um anjo, um querubim. E o nome dele era Lúcifer. E a Bíblia fala que ele era o anjo mais bonito, ele era aquele que cantava melhor, porque os anjos, eu não sei se vocês sabem, mas eles são responsáveis pelo louvor no céu. Eles ficam cantando honras a Deus. E Lúcifer era o principal querubim, ele era o mais bonito, ele era o que cantava melhor, ele era o líder do louvor no céu. E olha o que fala sobre ele lá em Isaías 14, do versículo 12 ao 15. Isaías fala assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo, que é o inferno. Então esse foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer foi criado por Deus, foi um anjo criado por Deus. Mas esse foi o pecado. Né? Ele se envaideceu demais com a sua beleza, com a sua formosura, com o efeito que ele causava, né, nos outros anjos. Então ele se envaideceu de tal forma que ele quis ocupar o lugar de Deus. E aí, para isso não tem saída, né? Não tem solução. Você querer usurpar o lugar de Deus. Então Deus o lançou na terra. Agora, uma coisa interessante, eu vou falando na medida em que eu vou tratando aqui, mas isso eu lembrei, eu queria falar agora. Primeiro, Satanás, sabe o que significa a palavra Satanás? Significa acusador. Acusador. E teve alguma coisa que eu preguei essa semana, que eu escrevi essa semana, em que eu falei sobre duas vozinhas que você escuta, né? Antes de você cometer um pecado, de você fazer alguma coisa errada, tem uma vozinha que vira pra você e fala assim: não vai, Patrícia, tá errado, não faz isso, vai pro outro lado. Essa é a vozinha do Espírito Santo, querendo te conduzir a tomar decisões corretas, que não vão te trazer consequências ruins. Mas aí você fala: não, Patrícia, o que é isso, né? Eu sei o que é melhor pra mim, e aí eu me visto da minha autossuficiência e tomo a decisão errada e vou pelo caminho errado. Aí vem a outra vozinha: tá vendo como você não presta? Tá vendo, Patrícia, como você é arrogante, como você é mau caráter, como você é desonesta, como você não merece as bênçãos de Deus? Aí não é o Espírito Santo mais. Isso são palavras de acusação. Quem é que a Bíblia diz que é o acusador? O diabo, Satanás, né? A Bíblia também se refere a ele como enganador, porque ele quer nos enganar. Primeiro ele quer nos acusar, então ele vai falar que você não presta, que você é um fracasso, que você não dá certo mesmo, que você não merece o amor de Deus. E aí depois ele vai falar: isso tudo é mentira. E aí ele vai te acusar. Então assim, você não merece mesmo e você vai ter o que há de pior nesse mundo, porque é isso que você merece. Então vejam que as acusações e as mentiras, elas estão ali juntinhas. Tem uma outra coisa que eu lembrei também, quando eu estava preparando essa palavra, que foi um trecho de um filme que eu assisti há muito tempo, acho que já tem quase uns 10 anos. Eu fui pesquisar na internet, né, de quando que é esse filme, acho que ele é de 99. É um filme com Arnold Schwarzenegger, chama Fim dos Dias. Não sei se você já assistiu esse filme. E tem um trecho do filme em que o Arnold Schwarzenegger está conversando com um padre. O filme ele é um filme sobre exorcismo, sobre assombrações, sobre, né, coisas do fim do mundo. Chama Fim dos Dias o filme. Fala sobre algumas profecias do fim do mundo. E aí quando ele chega para conversar com o padre fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: o maior trunfo de Satanás é que as pessoas não acreditam nele. Você sabe o que é trunfo? Vantagem.
Então a maior vantagem que o diabo tem é que as pessoas não acreditam nele. As pessoas acreditam em Deus, elas acreditam em Jesus, elas acreditam em Maria, elas acreditam em santos, elas acreditam numa série de entidades que elas acreditam que estão no mundo para guardá-los. Mas acreditar no diabo é sinal de cafonice, de gente ignorante, sem instrução, sem ensino, pessoas que não tiveram uma boa formação. Essas pessoas acreditam no diabo. Eu não, eu sou pós-graduada, né? Tenho 2 pós-graduação, uma graduação, né? Já fiz tantos cursos, secundários. Eu não vou acreditar no diabo, né? Isso é coisa de gente ignorante. Feia, pobre, burra e que mora longe, né? Não sou eu que vou acreditar no diabo. Então esse é o trunfo do diabo. Essa vantagem que ele leva a nosso respeito. Porque quando nós não acreditamos, nós ignoramos. Quando nós ignoramos, nós não nos preparamos para enfrentar, né? E o que eu queria trazer hoje, pessoal, para vocês, do fundo do meu coração, é algo que eu levo para minha vida. O que eu queria falar para vocês hoje, o que eu queria trazer para vocês hoje, são ensinamentos, explicações que vão ajudar vocês, primeiro, a se defender contra os ataques do maligno, né? E a se aproximar mais de Deus, para usufruir, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, né? Porque quando a gente menos espera, Ele nos ataca, Ele nos acusa e Ele tenta nos enganar. E se nós não estivermos muito conscientes, né, muito bem informados dos nossos direitos em Cristo, né, pela obra da cruz, muitas vezes nós caímos nesse engano, tá? Outra coisa que eu queria falar sobre Lúcifer, que está lá na Bíblia, está lá em Ezequiel, é assim, ó. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Então, a vaidade que eu comentei, né? Ele se sentiu acima do bem e do mal. Por isso, eu o atirei à terra. Deus está falando aqui. Deus atirou Lúcifer à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você fogo, que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Vou falar mais uma coisa sobre Satanás, que talvez você não saiba, e aí eu vou entrar na palavra. Tá? Até agora foi só uma introdução, só um quebra-gelo para você entender um pouco melhor esse personagem, que o fato de eu chamar de personagem não quer dizer que seja fictício, é um personagem real. Olha só, quando Lúcifer, Satanás, o diabo, né, quando ele se envaideceu e ele pecou, olha só, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a irem com ele, a fazer uma rebelião junto com ele. Você acha que um cara desse não tem poder de persuasão? Você acha que um cara desse não tem poder de enganar a nós, seres humanos, se nós não soubermos exatamente quem nós somos na obra de Cristo? Gente, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Quando ele caiu, quando ele foi arremessado do céu, 1/3 dos anjos caíram com ele. Aí você pode pensar, o que é 1/3, Patrícia? 1/3 são 100, são 200, são 1000. Olha, a Bíblia fala sobre legiões de anjos. Legiões é um número, eu não vou pesquisar agora, eu acabei esquecendo de pesquisar, mas eu já ouvi isso, né, em alguns momentos, em algumas pregações. Legiões fala de milhões. Então, existem milhões de anjos, exatamente quanto nós não sabemos, né? Não saberemos quando Jesus voltar. Mas o fato é que ele conseguiu atrair, enganar 1/3 desses, sabe-se lá quantos milhões de anjos. E sabe o que aconteceu com esses anjos que caíram com ele? Viraram demônios. Então Lúcifer caiu e com ele caiu 1/3 dos anjos do céu, que se transformaram em demônios, que estão aqui, ó, na terra. Ah, Patrícia, tá vendo? Você vai querer me assustar, você vai querer me amedrontar. Não, você não tem que se amedrontar, não. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo é que tem que ter medo de você. Porque se você é lavado pelo sangue de Jesus, há poder nas suas palavras. A Bíblia nos ensina como lidar com Satanás. Ensina que nós podemos abrir os nossos lábios. Nós vamos ler aqui, Jesus ensina nessa passagem que eu vou ler, ele fala exatamente como que a gente tem que agir com Satanás. É assim que a gente tem que agir. Quando Satanás tenta nos enfrentar, tenta nos enganar, tenta nos acusar.
Então, esse era o quebra-gelo que eu queria fazer com vocês, era a introdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda uma mensagem, pode mandar direct, pode postar aqui no vídeo mesmo, que se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou ser sincera, não vou ficar inventando coisas. Isso seria muito irresponsável da minha parte, falar pra você que eu quero falar das verdades da Bíblia e ficar inventando respostas. Eu não vou fazer isso, eu vou falar que eu não sei e vou pesquisar. Eu vou conversar com pessoas que tenham mais experiência do que eu na palavra de Deus para trazer a resposta para você, tá bom? Então, olha só, a passagem que a gente vai ler hoje, que é a tentação de Jesus, ela tá lá em Mateus 4, de 1 a 11. E aí fala o seguinte, olha só. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui no computador, fica mais rápido. Desculpa, eu deveria ter deixado aberto. Eu achei que eu tivesse deixado. Mateus 4. Mateus 4. A tentação de Jesus. Olha só. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, aqui Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele ficou 40 dias jejuando, ficou 40 dias sem comer nada, só orando e se preparando para o seu ministério. Ao final, né, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso foi depois, né, do jejum de 40 dias e 40 noites que ele fez. E aí a Bíblia fala, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem não teria fome, né, gente? Depois de ficar 40 dias sem comer. Eu, se eu ficar 2 horas sem comer, eu já quero roer o pé da mesa. Pensa 40 dias. O tentador, que é outro nome, né, outro termo que a gente alude a Satanás, faz uma alusão a Satanás, aproximou-se dele e disse, primeira coisa, gente, vamos combinar, nós que sabemos que somos filhos de Deus, você não teria medo de se aproximar de Jesus? Não, eu acho que eu teria. Eu ia pensar assim, nossa, meu Deus, eu tenho o cheiro do pecado, né? Eu sei que eu cometo coisas erradas, eu sei que eu tenho pensamentos ruins. Jesus, eu não tenho coragem de me aproximar de ti, não. O Senhor é muito santo, o Senhor é perfeito. Quem sou eu na fila do pão? Eu acho que eu teria receio de me aproximar, sem ser chamada. Acho que eu ia esperar Jesus e falar assim, ô menina, você aí desse quadradinho, vem cá, pode ficar aqui pertinho de mim que eu não vou te destruir, não. A minha santidade vai te suportar, vem cá. E aí eu iria. Mas Satanás não, ele é cínico, ele é desaforado. Ele se aproximou de Jesus. E ele vira e fala assim, ó, se és filho de Deus, lá no versículo 3, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Primeira coisa que ele faz aqui, que eu anotei, que o Espírito Santo me mostrou, a intenção dele aqui foi de criar dúvida sobre a natureza de Deus e sobre a natureza de Jesus. Então ele fala assim, ó, se você é mesmo, porque eu não sei, né, você que tá falando que é filho de Deus, né, você que tá falando que é o Cristo, que é o Salvador, mas se você é isso aí mesmo que você tá falando que você é, uai, meu filho, então pega essas pedras aqui, transforma em pão, véi, e ó, deita o cabelo aí e come, você não tá com fome? Então ele tenta criar dúvidas sobre a natureza de Deus, e ele tenta fazer com que Jesus queira provar algo, porque nós muitas vezes fazemos isso. Ah, não, eu vou provar que eu sou filha de Deus. A gente vai e mete os pés pelas mãos e faz alguma bobagem. Só que o que Jesus fez? Gente, Jesus é maravilhoso. Jesus primeira coisa que Jesus faz, que aqui é uma dica pra você, pra nós. Jesus foi no que estava escrito. Jesus não inventou regra. Ele não tirou regra da cartola, não. Ele não tirou uma regra da manga, uma carta. Não, eu vou mostrar pra esse diabo aqui como é que se faz. Não. Jesus começa falando assim, ó. Jesus respondeu, está escrito. Aonde é que está escrito, meu povo? Você já conhece a minha Bíblia, né? Tijolão. Aonde é que está escrito? Está escrito aqui, ó, na Bíblia. E Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, onde é que está a palavra que procede da boca de Deus mesmo? Na Bíblia, né? Aqui está registrada a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus vai na Escritura para falar que não é pão que nos alimenta. E aí, o Espírito Santo foi falando comigo, olha só. Jesus, mesmo sendo Deus, primeiro, mesmo sendo Deus, ele se baseia nas Escrituras. Ele confirma o que está escrito aqui. É mais um recado, olha, eu que sou Jesus,
Estou usando o que está na Bíblia, então você pode usar também. Eu estou usando as promessas que estão na Bíblia, então você pode usar também. Quando você abrir os seus lábios, a sua boca, para guerrear contra Satanás, para se impor, não fala de você não. Ah, eu posso, eu sou o bonitão da balachita. Não, use o que está na Bíblia. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, e você vive da forma como a Bíblia diz que você tem que viver. Não busque em outras fontes, busque na Bíblia. Então, Jesus, ele confirmou as Escrituras. Nós não temos que ficar inventando moda e criar nada fora das Escrituras, porque tudo que a gente precisa está aqui. Tá? E aí Jesus fala que nem só que está escrito aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha só, gente, o pão, ele é gostoso, né? Vamos pensar na alimentação natural. Pão é bom, eu amo pão. Se eu pudesse, eu comia pão de manhã e pão à tarde. Quando eu tô com mais disposição, eu vou à padaria e compro um pãozinho de manhã cedo e compro à tarde para lanchar. É uma mania, né? Eu gosto muito. Mas pão alimenta? Se eu fosse viver só de pão, o que eu ia virar? Primeiro, eu ia virar a Dona Redonda, né? Daquela novela antiga, né? Muito antiga, acho que era Saramandaia. Então, a primeira coisa, eu ia virar uma obesa, né? Não estaria sendo alimentada, porque o pão, ele enche, né? A gente fica ali rechonchudinha, mas ele não te alimenta, né? Nós precisamos de outras misturas, de outras coisas, né? De outras proteínas, outras fontes de proteína, de alimento, de vitamina, para a gente poder ter um organismo saudável. O pão, só o pão, ele vai nos empanzinar, ele vai nos encher e em algum momento ele vai nos adoecer. Porque ele não é a única fonte de alimento que a gente tem que recorrer a ela para poder ter uma vida saudável. Então, o pão, ele nos empanzina, mas ele nos deixa cheio, né? Nos deixa fatiada. Se você come 2 pães, você não consegue, por exemplo, comer uma salada de fruta. Ah, mas a fruta é levinha. Pois é, mas você ocupou o espaço todo com pão. Você não consegue mais, você vai ter que esperar um tempinho. Então, ele não nos alimenta, né? Ele nos enche. E aí que Jesus está falando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, quando a gente leva esse alimento para a vida espiritual, Deus está falando que não é só o pão que nos alimenta, é a palavra de Deus, né? E aí, a palavra de Deus, ela alimenta o quê? Se o pão alimenta o nosso corpo, o que a palavra de Deus nos alimenta? Né? Onde? Ela alimenta o nosso espírito e ela alimenta a nossa alma. E aí, o que alimenta o nosso espírito e o que alimenta a nossa alma é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ah, e assim como na vida natural eu posso comer um pão de vez em quando, o problema é eu comer só pão. Na vida espiritual, eu não tenho que só ler a Bíblia, né? Passar o dia todo em oração, o dia todo lendo a Bíblia, não é isso. Mas eu também não posso ficar me alimentando só de televisão, internet, trabalho, eventos sociais, viver na balada, viver numa festa, adorar, né, aparecer, né, tá aí, virar arroz de festa. Tem gente que só quer praticar esporte, né, todo o tempo que tem tá correndo, todo o tempo que tem tá fazendo atividade física, parece até que é uma fuga, nem só hobbies. Então a nossa vida ela tem que ser um equilíbrio, assim como a nossa alimentação precisa ser equilibrada de forma natural, a nossa alimentação espiritual, né, da nossa alma, ela também precisa ser equilibrada. Precisamos de tudo isso. Às vezes sentar na frente da televisão, assistir alguma programaçãozinha leve, uma coisa que vai nos edificar é legal, que vai nos relaxar, dar uma sapeada na internet, buscar coisas interessantes ou buscar algumas bobagenzinhas também nos ajuda a relaxar. Trabalhar é bom, é importante, é fundamental, né? Encontrar com os amigos, participar de algum evento, praticar esporte, ter um hobby, uma atividade que me dá prazer, tudo isso é importante. Mas isso só não me alimenta, isso é pão. E a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então isso aqui, ó, vai me alimentar até um certo ponto. Mas quando a depressão vier, quando o problema vier, quando as guerras e as lutas vierem, elas estão aí o tempo todo. Não é isso, não é esse alimento espiritual, não é a quantidade de internet, de horas de internet e TV acumulada, não é a quantidade de horas de atividade física acumulada, não é a quantidade de eventos sociais que vão me ajudar a vencer isso. Que vai me ajudar a vencer, tá lá na palavra de Deus. O alimento que eu preciso para vencer esse mundo não está nas coisas do mundo, está na palavra de Deus. Então, se você não consegue ficar um dia só sem comer, por que a gente consegue ficar uma vida inteira sem ler a Bíblia? Por que a gente consegue ficar 1, 2, 5, 2 meses? Por que a gente consegue, talvez você esteja me vendo e talvez você nunca tenha aberto a Bíblia.
Você viveu até o dia de hoje sem nunca ter aberto a Bíblia. Se você está acompanhando os meus posts há algum tempo e lê os posts, ok, mas aquilo ali é um petisco, gente. Eu sempre, todo dia, né, eu coloco um trecho da Bíblia e eu coloco uma reflexão. Ótimo! Mas aquilo ali é para você sentir vontade de buscar na fonte, né? A Patrícia não é a Bíblia, aquilo ali que eu coloco todos os dias é só um pedacinho. Isso aqui é muito maior, isso aqui é muito... Olha aqui, ó. É muito mais conhecimento, sabe? Muito mais instrução. Você tem que vir aqui, buscar na fonte, criar esse hábito. E foi isso que Jesus falou. E ele não tirou da cachola, ele usou as escrituras para falar isso para Satanás, né? Assim como o corpo precisa de mais do que pão, o nosso espírito e a nossa alma precisam ser alimentados com a palavra de Deus. Não esquece isso. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas você vai assistir até o final, porque isso aqui é importante, tá bom? Combinado? Aí, mas Satanás não se deu por vencido, né? Porque ele tá aí há quantos anos? Milhares de anos. Que Jesus tem 2000 anos, né? O cristianismo tem 2020 anos, mas Satanás tá desde o começo. E ele é muito paciente, tá? Ele é muito paciente. Olha o que ele, olha, e desaforado. Olha o que ele foi falar para Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, né? Que era Jerusalém. Colocou Jesus na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, de novo se és, gente, de novo, tipo assim, você que tá falando, né, mas eu não tô acreditando muito não. Se você é mesmo filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí, né, e também usou as escrituras. E aí por isso que eu te falo, gente, porque tem gente que fala assim, porque todo mundo agora diz que é crente, até o capeta é crente. Realmente o capeta é crente, porque ser crente é o quê? Não é acreditar que Deus existe? O diabo acredita que Deus existe, ele sabe, ele foi criado, ele esteve lá no céu, ele habitou lá, então ele conhece muito melhor que nós. E aqui ele cita as escrituras, porque ele também conhece as escrituras muito bem. E ele fala, pois está escrito. Engraçado que na primeira vez ele não falou estava escrito. Ele falou assim, faz com que as pedras virem pães. E aí quando ele viu como é que ia ser o diálogo com Jesus, que Jesus não estava para brincadeira, aí agora no segundo ele já astutamente, safadamente, ele vai nas escrituras também. Ele porque está escrito, né? Já que você está falando das escrituras, eu também conheço as escrituras, está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então olha tanto que ele é irônico. Ele falou assim, se você é filho de Deus mesmo, né, criando dúvida, então se joga daqui de cima, porque também está escrito, né, que, se você, que aos seus anjos Deus vai dar ordem para que nada aconteça com você. Certinho? Mas aí olha o que Jesus fala. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí, gente... Agora, sim, eu não tenho outro exemplo para dar nesse trecho aqui do que é a tal da Covid-19. Porque assim, aos trancos e barrancos, eu me considero uma pessoa de fé, sabe? Eu falo assim que eu não sou crente bully não, que é aquele crente pouca fé, sabe? De pouca fé, a gente chama de crente bully. Eu não me considero um crente bully, uma crente bully. Eu acho que até tem uma fezinha assim, quase do tamanho da metade de um grão de mostarda. Então eu creio em Deus, eu creio no poder do Senhor, sabe? Eu creio no poder da palavra, eu creio que Deus vai nos guardar, eu creio que Deus é Deus e que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, mais ou menos na linha do que a gente falou na semana passada. Mas eu vivo muito isso aqui, ó. O que Jesus falou? Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí o que a gente vê? Muitos crentes, né? Muitos cristãos, que na verdade, no fundo, só querem defender os seus próprios interesses, eles viram e falam assim, não, mas esse negócio de Covid, isso é pra quem não tem Deus. Crente que é crente não pega Covid, não. Crente que é crente não pega os coronga, não. Não, tem que ter culto, tem que estar na rua trabalhando. Porque se você não tem fé, olha o que Deus está falando aqui. Que a gente não tem que tentar o Senhor nosso Deus. Então, quando eu saio no meio da pandemia, sem máscara, eu tô tentando Deus, porque eu sei o que eu devo fazer. A tecnologia, a evolução das coisas criou formas de eu me prevenir, de eu me cuidar, de eu evitar de ser contaminada, mas eu tô o quê? Eu tô tendo, não precisa nada disso não. Então eu não uso máscara, eu não uso álcool em gel,
eu não perco a chance de me aglomerar, né, para o que quer que seja necessário ou não seja necessário, porque eu quero usar o discurso demoníaco, porque quem usou esse discurso foi Satanás. Não, porque, né, se você é filho de Deus, tá escrito que Deus vai mandar os anjos para te cuidar. Se você é filho de Deus mesmo, tá escrito aqui que Deus vai mandar um anjo para você não pegar o corona. Mas Jesus, ele foi muito elegante, foi muito sábio. Também tá escrito, não tente o Senhor teu Deus. Então, quantas pessoas será que pegaram o corona, que foram contaminados pela Covid, porque tentaram a Deus? Ah, então Deus castigou? Não, Deus não castigou, não. Você pegou, a pessoa pegou aquilo que ela se dispôs a pegar. Não foi Deus que castigou. Você vai para aglomeração, no momento de pandemia, tudo bem, já morreram mais de 150 mil pessoas, né, no universo de milhões, né, de contaminados. A gente vê que é uma letalidade até pequena, mas cada vida é uma vida. São 150 mil famílias que perderam pelo menos uma pessoa, porque a gente sabe de famílias que perderam 2, 3, 4, 5 pessoas da mesma família. Então, você, no meio de uma pandemia, você vai para aglomeração, você se recusa a usar máscara, você se recusa a usar álcool em gel, e você faz tudo isso sob o discurso rasteiro de que Deus cuida. Não, que Deus é que olha, o que tiver que ser será. Sim, o que tiver que ser será. O que tiver que ser será. Mas e a nossa responsabilidade? Deus não é menos Deus se ele me protegeu e eu era o tipo da pessoa que usava, como eu sou, que usa máscara, que usa álcool em gel, que evita aglomeração, que tá em home office, que não sai para passear, ou que quando sai fica, né, neurótica, evita aglomeração de qualquer jeito. Então, o fato de eu não ter pego ainda não é porque eu ajudei Deus, né? Deus, nossa, não. Deus tá me guardando. Mas eu tô fazendo a minha parte. Porque Deus nos deu... Gente, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos inteligência, temos capacidade analítica, a gente precisa usar isso. E a Bíblia tá falando, a gente não tem que tentar Deus. Vamos ser mais sensíveis, sabe? Mais empáticos. Toda vez que eu, podendo ficar em casa, eu fico em casa, eu estou tirando uma pessoa da rua e dando mais espaço para quem não pode ficar em casa poder transitar sem aglomeração. É isso que a gente tem que fazer, vai passar. Vai passar, é um ano perdido para todo mundo. Só que algumas pessoas perderam muito mais do que a possibilidade de passear, perderam muito mais do que o emprego, perderam muito mais do que o lazer. Algumas pessoas perderam a vida. Algumas pessoas perderam o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o marido, a esposa, um ente querido, né? O que foi que eu perdi nessa pandemia? Eu perdi a liberdade, né? Eu perdi a chance de passear, eu perdi a chance de encontrar os meus amigos, de estar na igreja todos os domingos, porque eu não tô indo, né? A chance de poder ver os meus colegas de trabalho, a gente sente falta. Ok, mas teve gente que perdeu a família, teve gente que perdeu a vida. Então, nessa conta, eu acho que eu perdi muito pouco. Eu consigo conviver com essa perda, né? E eu tenho me esforçado para fazer a minha parte. Porque Deus não vai colocar uma máscara em mim. Ele não vai me entupir de álcool em gel. Ele não vai me amarrar numa cadeira para não sair. Porque Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. Ele faz aquilo que é trabalho dele. O que é para Deus fazer, Deus faz. O que é o nosso trabalho, Deus não vai fazer. Ele não toma o nosso lugar naquilo que nós devemos fazer. Tá? Mas aí Satanás não desistiu não, né? Porque ele não desiste, ele vai estar sempre tentando nos tirar do caminho. Olha o que ele fala na sequência. Depois, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. E o que Jesus disse? Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha só,
todos nós temos nossos pontos fracos. O que eu imagino que Satanás deve ter pensado? Bom, se ele é filho de Deus mesmo, né, eu vou ter que subir um pouco a oferta aí, porque esse negócio de comer pão e jogar daqui de cima não teve. Então, se ele é filho de Deus, eu vou mostrar todas as riquezas do mundo, todos os reinos do mundo, que são meus, né? Porque a Bíblia fala que esse mundo é do diabo, né? O mundo jaz no maligno. Isso aqui nós estamos aqui de passagem, né? Então isso aqui é do diabo mesmo, infelizmente, aqui que nós somos tentados. Deus cuida de nós aqui, Ele nos preserva, mas isso aqui, a gente vê tanto absurdo e fala, gente, isso aqui realmente já deu, né? E o que acontece? Satanás achou, porque o próprio Satanás talvez duvidasse um pouquinho, né? Porque como a Bíblia fala que Jesus se fez homem para habitar no meio de nós, ele deve ter pensado, bom, se ele se fez homem, ele também é corruptível igual aos homens. Mas Jesus se fez homem para mostrar que mesmo sendo homem, ele conseguiria viver sem pecado. Porque precisava que ele morresse sem pecado para salvar todo mundo. Né? Então, só que Satanás não sabia disso, né? Ele sabia partes do plano, ele sabia o plano à medida que o plano ia se desenvolvendo, se desenrolando. Então ele achava que Jesus tinha pontos fracos, mas Jesus não tinha pontos fracos. Mas nós temos. Todos nós temos. Ganância, vaidade, medo, inveja, o que mais? Gulodice, são os pecados, né? Coisas que a gente faz. E ele tenta nos envolver nisso, né? Com atrações desse mundo, que é um mundo caído. Só que Jesus, ele não quis ficar perdendo tempo com o diabo, né? Igual ninguém aqui que estava no chão. Ele não quis ficar perdendo tempo com o diabo. Ele colocou um fim. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente fica dando corda. A gente vem aquele pensamentozinho assim, sabe? Que quer levar a gente pro pecado, que quer levar a gente a cometer alguma bobagem, fazer alguma besteira, que a gente sabe, porque a gente sabe que tá errado. Só que a gente às vezes, né, fala, mas será que tá tão errado assim, né? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer também, né? O tal do todo mundo faz é terrível, né? Eu gosto muito daquela frase que diz que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, o Satanás, ele quer nos envolver com as atrações, né? Com aquilo que nos atrai. E aí, Jesus mostrou como é que a gente tem que fazer com o diabo. Porque muitas vezes a gente fica sendo seduzido muito tempo. Muitas vezes, entre o momento que você teve a ideia de cometer o pecado e o momento em que você cometeu efetivamente o pecado, às vezes passam-se dias, meses, até anos, sabia? Porque aquele pecado ele vai crescendo. O diabo conhece. Ah, Patrícia, mas como é que ele conhece as minhas fraquezas? Meu amigo, o diabo ele tem anos e anos de praia. Ele nos observa. Ele nos observa. Uma vez eu estava escutando um relato, né, de um pastor que tinha esse ministério de expulsar demônios. E ele falando que ele estava fazendo, orando para expulsar o demônio de uma pessoa e o demônio se manifestou. Gente, eu não tô falando isso pra assustar vocês, tá? A gente fala assim, tá vendo? Ó, conversa de crente, o negócio de ficar falando de demônio. Não é, porque é real. Então, assim, e não é pra você ficar com medo do demônio, não. O que Jesus falou e ele nos ensinou? Sai daqui. Não foi isso que ele falou? Retira-te, Satanás. Nós podemos falar em nome de Jesus, retira-te da minha vida. Né? Jesus está nos ensinando como é que a gente tem que lidar com Satanás. Então, nesse relato que eu ouvi, o pastor estava orando, né, para tirar o demônio de uma pessoa, que tinha cometido uma pessoa, e ele falou o seguinte, o demônio que estava com ela, né, que é um terço que caiu do céu, lembra? Virou e falou assim, eu não consigo. Não, eu acho que o pastor perguntou como que ele atuava na vida daquela pessoa, era uma mulher, como que ele atuava na vida daquela mulher? E aí o diabo falou o seguinte, eu não consigo ler os pensamentos dela, porque o diabo não sabe o que você pensa, tá? Só Jesus, só Deus conhece os nossos pensamentos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu falei assim, eu não sei o que ela pensa, mas eu sei o que eu falo no ouvido dela. E dependendo da forma como ela reage, eu sei se deu certo. Eu descubro se deu certo ou não. Então, gente, ele é malandro. Ele é malandro. Entendeu? E ele tem muitos anos de malandragem, ele tem milhares de anos de malandragem. Então não brinque com o diabo. Não fica dando conversa assim, eu tive uma ideia, né? Uma ideia errada, um pensamento errado. Aí eu fico cultivando aquilo. Ao invés de eu cortar o mal pela raiva, não, isso não é de Deus.
Senhor, tira esse pensamento de mim. Eu fico pensando, isso não pode, né? Mas será que não? Não pode, não pode, não pode. Mas é só um pouquinho. E aí a gente vai alimentando aquela ideia. Aquela ideia vai criando raiz na nossa alma, na nossa mente. E aí quando a gente menos se percebe, a gente cometeu aquele pecado. A gente caiu, né? Por quê? Porque a gente não disse, retira-te, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque é assim que a gente lida com o mal. O mal a gente corta pela raiz. Os pensamentos que a gente sabe que não são de Deus, né, que não vão nos levar para o destino que o Senhor quer nos levar, eles têm que ser cortados pela raiz. Gente, eu não sei vocês, mas eu já cometi pecados que eu cultivei por muito tempo. Nessa conversinha aí, não. Imagina se eu vou fazer isso. Aí de noite eu ia dormir e ficava pensando, será que eu vou fazer? Que às vezes eu faço, né? Às vezes ninguém vai ficar sabendo, bobagem, né? E aí ficava aquele no meu ouvido. Aí eu, não vou fazer. Não, o que é isso? Eu sou lavada pelo sangue de Jesus. Sou. Mas e o livre-arbítrio? Deus nos dá. A gente toma as nossas escolhas, né? A gente faz as nossas escolhas. E aí, gente, não era naquele dia, não era naquela semana, não era naquele mês, não era naquele semestre, mas aquilo ali ia sendo alimentado. E em algum momento da minha vida, eu cometia aquele pecado, eu caía naquela armadilha. E aí o que vinha? Você não presta mesmo, não. Você fica aí com essa Bíblia na mão, ó, falando de Deus para Deus, Raimundo e todo mundo, mas você não presta, não. Porque ele te seduz, você cai, porque, o diabo me fez cair. Não, você caiu sozinho. Você caiu porque você ficou dando ouvidinho para quem você não devia dar ouvido. E ele sabe disso. Porque ele não vai te empurrar. Né? A estratégia dele não é te empurrar, a estratégia dele é te conduzir a cair. Mas a gente cai sozinho. A gente cai porque a gente não fala isso que Jesus falou, retira-te da minha presença. Né? E aí você cai. E aí o que vem? Aí vem a acusação. Tá vendo como você não presta? Mas você vai pro inferno mesmo, filho. Eu queria te falar, não, a gente vai se encontrar lá. E lá não tem ar-condicionado, não, nem chuva. A chuva que tem lá é chuva de enxofre. Entendeu? Pessoas queridas. E aí a Bíblia nos fala uma coisa muito interessante. Lá em Tiago 4:7, eu amo esse versículo, fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que Jesus falou. Jesus resistiu ao diabo, dizendo a ele: retira-te, pois está escrito, adore ao Senhor, ao seu Deus, e só a ele preste culto. E aí, a gente tem que conhecer a palavra. No momento que a gente for tentado, a gente tem que ter a palavra na ponta da língua. Falar, Satanás, vaza daqui, porque está escrito que o sangue de Jesus me lavou. Que eu sou justificada, inocentada pelo sangue de Jesus, que não sobrou nenhum pecado. Jesus me limpou, me guardou, me lavou dos pecados que eu já cometi e dos pecados que eu ainda vou cometer. Então sai daqui, você não tem parte comigo. E a gente tem que repreender o diabo, a gente tem que resistir a ele. Não é brigando, a gente não vai rolar no chão com o diabo, não, isso não existe. A gente resiste ao diabo, tcharam, por meio das promessas. Porque nós somos o que está escrito aqui. Nós podemos o que está escrito aqui. E quando nós declaramos o que está escrito aqui, nós estamos resistindo ao diabo. E aí ele não tem poder sobre as nossas vidas. Entendeu? Ele já é derrotado. Entendeu? A Bíblia fala que ele já é derrotado. Só que a gente não sabe, né? A gente acha, se ele chega, né? Nossa, aí a gente tem medo do diabo. Porque o diabo, a gente já pensa naquele ser horroroso, chifrudo, vermelho, né? Com aquela fumaça de enxofre. Esquece. Jesus já venceu o diabo. Ele foi lançado no fogo do abismo. Já foi expulso do céu. E hoje ele não tem nem a chave do inferno. Ele não tem nem a chave da casa dele. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando morreu, desceu ao inferno. Porque Jesus morreu como pecador. Você concorda que Jesus, quando morreu, a Bíblia fala, Jesus morreu e levou sobre si todos os nossos pecados. Certo? Quem morre em pecado vai para onde? Vai para o inferno. Então Jesus foi para o inferno. No meu lugar e no seu. Verdade, Jesus foi pro inferno. E aí Jesus desceu ao inferno, tomou a chave do inferno das mãos de Satanás e subiu aos céus. Então Satanás, ele é tão desmoralizado que ele não tem nem a chave da casa dele. Nem a chave da casa dele. E eu vou te contar um segredo. Não ia contar não, mas eu já tô terminando o vídeo. E aí você acredita se você quiser, se Deus te der revelação. Eu estava querendo pregar essa palavra
desde a semana passada que eu tava querendo, né? E Deus veio falando comigo. Eu falei, ai, gente, eu já falei, eu tenho falado muito de Deus. Eu não vou ficar falando do diabo aqui, não, nos nossos vídeos. Mas hoje eu tinha que falar, porque, assim, eu entendo que muitas das pessoas que estão me assistindo talvez não conhecem muito da Bíblia. E aí não querem ouvir um pastor falando, não vão pra igreja, nem pra igreja de, né, evangélica, nem pra igreja católica, porque não gosta de saber de templo, não quer compromisso. Então eu me sinto na responsabilidade de trazer o que está na Bíblia. E eu falei, Deus, eu quero falar sobre o diabo, que as pessoas precisam conhecer, porque as pessoas não acreditam nele, mas ele está aí, ó. E essa é a vantagem que ele tem, porque as pessoas não acreditam nele. E a gente não consegue se preparar, a gente não consegue guerrear contra alguém que a gente não acredita, porque é incoerente, né? Como é que eu vou me preparar para enfrentar um inimigo que eu não acredito nele? Então a gente tem que acreditar, mas não para ter medo. A gente tem que acreditar para a gente saber como que enfrenta. E eu vou falar para vocês que eu fiquei muito prostrada depois que eu decidi pregar isso aqui, falar disso aqui. Por quê? Porque o diabo não queria que eu falasse isso para vocês. Ele não queria que vocês soubessem de tudo que está escrito aqui a respeito dele. Essa é uma das estratégias dele. Fazer com que as pessoas não conheçam a Bíblia, não saibam o que está escrito aqui. Porque aqui tem como nós devemos fazer para enfrentar o mal. E ele não quer que a gente saiba. E eu fiquei ruim, sabe? Fisicamente mesmo. Fiquei assim, desanimada, prostrada, até um pouco depressiva, melancólica. Cheguei a desistir de gravar esse vídeo umas 3 vezes. E eu falei, Deus, não quero gravar esse vídeo mais não. Parece que eu tô, sabe, desanimada disso. Não quero mexer com isso não. E Deus não ia me obrigar a fazer isso, né? Mas eu caí em mim, pedi ajuda, pedi o Espírito Santo que me iluminasse, que me conduzisse nesse vídeo. Ficou um vídeo grande, desculpa, né? Já tá em 46 minutos, prometo que vai terminar em 47, faltam 30 segundos. Mas eu precisava gravar, porque a gente não pode escolher, gente. Não cai nessa armadilha, não. Eu escolho o que eu vou aceitar da Bíblia ou não. Não faça essa bobagem. Aceita tudo. Leia, conheça o que tá aqui. Isso aqui não é um cardápio que você chega e fala, olha que legal. Esse aqui eu vou querer 2. Aí, você faz um desse aqui pra eu comer agora e um pra eu levar pra casa, tá? Meu menino? Não, isso não é cardápio. Isso aqui você tem que consumir. Isso aqui tem que fazer parte da sua vida, tem que conduzir os seus passos, certinho? Então tá bom, o que a gente aprendeu hoje? O diabo é real, ele existe e ele é derrotado. Ele está debaixo dos seus pés, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E você deve resistir ao diabo com base no que está escrito na Bíblia. Não com palavras da sua mente, mas com base nas promessas da palavra de Deus. Amém? Então fica com Deus, que Deus abençoe esse restinho de semana, que Ele possa ter liberdade para falar com você, para se revelar a você. Leia a Bíblia de vez em quando, pode ser os versículos? Pode ser os versículos que eu estou postando, mas se permita se apaixonar pela Bíblia, né? Conhecer a palavra de Deus. Tem vários aplicativos, baixa no celular, né? Começa a ler o Novo Testamento, que você já começa lendo sobre a obra de Jesus, é maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Peça a Ele direção, né? Revelação no momento que você estiver lendo a Bíblia, né? Que você não leia só como se fosse uma história, um relato, né? Só a letra preta no papel branco, mas que você leia com o coração aberto para que o Espírito Santo fale com você, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchauzinho.